Olá, minha amiga, meu amigo, que bom mais uma vez nos encontrarmos, mais um dia para meditarmos na palavra do Senhor, termos a plena certeza do que Ele espera de nós no dia de hoje. Agradeço a sua companhia e também agradeço você quando você simplesmente compartilha esse vídeo com seus amigos, fazendo com que ele chegue a mais pessoas e essa palavra de fé e esperança chegue a mais lugares, a mais corações, graças a essa simples atitude. Continue assim fazendo, tá bom? E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se junte à nossa grande família do Lição Fácil, assim você nos há de abençoar também. Acione ali o sininho das notificações para que você saiba em primeira mão das novidades aqui do canal, tá bom? E se você gostou do nosso conteúdo, no final do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei, mas se por alguma razão não apreciou, deixe o seu não gostei. Isso é importante para nós aqui também. Morrer antes de conhecer. Vamos ao verso para a nossa meditação, que se encontra em Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é interessante é que nós estamos sempre em busca de conhecermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. O apóstolo Paulo aqui ele é bem enfático a dizer que para conhecer precisa se sacrificar primeiro. E você se lembra que o sacrifício no Antigo Testamento era a morte do animal. Ou seja, morra para si mesmo. Sacrifique as suas vontades, seus desejos. Se você se sacrificar, se anular para que Deus opere na sua vida, se você voluntariamente sai do controle da sua vida para que Deus assuma o controle, aí você, segundo o apóstolo Paulo, vai experimentar aí o conhecimento profundo do que Deus deseja para você e o que Deus deseja para mim também. E aqui nós temos 3 lições que nós podemos aprender do conselho do apóstolo Paulo. O primeiro é, entenda, compreenda quais são as ricas misericórdias de Deus. Ele diz, rogo-vos, veja que aqui não é somente um pedido, aqui é um apelo, ele está fazendo um apelo bem forte. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Então, compreenda qual é a misericórdia de Deus. Segundo, ele diz assim, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma mente renovada, uma mente nova, é uma mente capaz de ser ensinada pelo Espírito Santo. Uma mente velha, uma mente que se apega aos seus próprios caprichos, que não está tão submetida à vontade de Deus, certamente é uma mente que vai lhe fazer tomar decisões contrárias àquelas que Deus quer que você tome. Então, renove a sua mente. Somente assim você vai experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha aí que interessante. Primeiro, você deve entender as misericórdias de Deus. Segundo, você deve se oferecer como sacrifício. E terceiro, você deve renovar a sua mente. Somente uma mente renovada pode compreender a vontade de Deus. Bom, para que você tenha essa bênção, para que a sua mente seja renovada, entenda, você precisa morrer para o eu. Aí que é o sacrifício. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, eu sempre penso assim e assim sempre pensarei. Não temos vantagens em ter esse tipo de comportamento. Muitas e muitas vezes eu tive que reavaliar o meu próprio pensamento, as minhas próprias decisões. Será que isso que eu estou pensando está correto? Então eu precisei fazer uma reflexão e analisar. E muitas vezes mudei de ideia. Eu estava fixo numa ideia, Deus me revelou algo mais profundo, aproveitei essa revelação e mudei de ideia.
Então isso é renovar a mente, é você morrer para o seu eu e deixar que o Senhor Deus opere em sua vida. Agora, veja, segundo o apóstolo Paulo, só experimenta qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quem se sacrifica e quem renova sua mente. Ou seja, morra, consequentemente, a mente será renovada e aí sim você vai estar apto para experimentar. Então, eu lhe faço a pergunta: quais áreas para as quais você ainda não morreu na sua própria experiência? Quais áreas da sua vida para as quais você ainda não morreu? Ou seja, aquelas que você ainda controla. Que você sabe conscientemente que isso está te levando para longe de Deus. Às vezes é um desejo pecaminoso. Às vezes é uma ideia fixa que você se apegou e por mais que você veja evidências de que ela está errada, você prefere, por causa do orgulho, manter-se fixo nessa ideia. Seja lá qual for, peça ao Espírito Santo que lhe mostre as áreas para as quais você não está completamente morto. E peça a Ele força: Senhor, me ajude a oferecer-me como um sacrifício vivo, ou seja, eu me abdico completamente. Eu deponho as minhas armas. Eu me coloco inteiramente à sua disposição. Você lembra de Pedro? Pedro, um pescador experiente. Havia passado a noite toda pescando. De manhã ele estava lavando as redes quando Jesus o encontrou. Jesus encontrou ele e seus demais companheiros e lhes deu uma ordem: vá um pouquinho mais para longe e lance as redes. Pedro, pescador experiente, passou a noite pescando. Poderia dizer: Senhor, eu passei a noite pescando, porque a noite é o momento certo para pescar. E nós sabemos onde os cardumes se encontram. E aqui não tem cardume, e aqui não é o momento, e aqui não é hora de se pescar. Eu sou o pescador, o Senhor é carpinteiro. O que o Senhor entende de pesca? Mas essa não foi a atitude de Pedro. Pedro disse assim, pescamos a noite toda e nada pegamos, mas porque o Senhor está mandando, nós lançaremos a rede. Quando eles lançaram as redes, mas veio tanto peixe, que o barco quase afundou. Ele teve que pedir ajuda a outros barcos para lhe ajudar a levar os peixes para a praia. Depois, ele diz: vinde e sigam-me, porque farei de vocês pescador de homens. Eles pegaram os peixes e deixaram na praia e seguiram a Jesus Cristo. O que é isso? Não renunciar à sua própria vontade para andar segundo a vontade de Deus. É isso. Deus espera que nós façamos assim, tomemos essa decisão. Afinal de contas, viver na vontade, no centro da vontade de Deus, é termos certeza de que nós estamos na direção certa. É vivermos seguros e colhermos frutos doces da obediência. Aqui uma senhora chamada Elizabeth Elliot, ela escreveu assim, escute bem: a entrega do anseio mais profundo do coração seja talvez o mais perto que chegamos do entendimento da cruz. Nossa experiência de crucificação, embora incomensuravelmente menor do que a do Salvador, nos dá a chance de conhecê-lo na comunhão de seus sofrimentos. Em cada forma de nosso sofrimento, ele nos chama para essa comunhão. Que coisa extraordinária! E eu concordo plenamente com o que ela escreveu aqui, você não concorda? Que tal hoje você orar a Deus e perguntar a Ele assim: Senhor, do que preciso me abdicar para que de fato seja eu um sacrifício vivo à sua vontade? Senhor, me ajude a morrer realmente para mim, o meu próprio desejo, para minha própria vontade, porque os meus desejos e as minhas próprias vontades têm me levado para longe do Senhor. Que tal você orar a Ele e pedir para que essa revelação seja clara na sua vida,
para as quais áreas você precisa estar completamente morto, a fim de que, de fato, você não somente compreenda qual seja a boa, perfeita e vontade de Deus, mas tenha força para viver de acordo com essa revelação. Esse é o meu desejo para você e esse é o meu desejo para mim. Vamos orar? Querido Pai Celestial, nos ajude de fato, Senhor, a nos sacrificar para todas as áreas da nossa vida, principalmente para aquelas que nos afastam de Ti. Nos ajude a morrer para a nossa própria vontade e ter a nossa mente renovada a fim de que possamos compreender a Sua vontade e ter forças para ordenar a nossa vida de acordo com ela. Pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo, minha querida amiga, foi uma alegria estar com você. Amanhã estaremos aqui ansiosamente esperando você. Disposição para ouvir é o tema da nossa meditação de amanhã. Aproveite bem o seu dia.